Se você não me conhece, meu nome é Vitória e esse é meu canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, na verdade, um estúdio vlog noturno, especificamente na matéria de raciocínio lógico. E junto com isso eu vim dar algumas dicas pra vocês de como que eu estudo, como que eu faço meus métodos de estudo e tudo mais, porque vocês perguntam bastante nos comentários dos vídeos algumas coisas, então eu vou aproveitar pra explicar aqui pra vocês alguns macetes que eu faço e tudo mais. Comecei e sempre começo anotando as minhas tarefas do que eu vou ter que fazer nos estudos. Eu anoto a matéria. Quando tem muita videoaula, eu coloco quais são as videoaulas que eu vou assistir, por exemplo, da videoaula 5 até a 15. Eu sempre coloco. Eu coloco se eu vou revisar, coloco se eu vou fazer questão, coloco se eu vou fazer Anki. Tanto criar quanto fazer os Ankis já criados. É muito importante vocês terem organizado o que vocês vão fazer. Não só para no dia vocês saberem exatamente o que vocês vão fazer e ter um estudo mais ativo, mas também para durante o tempo você saber o que você tá fazendo. Porque muitas vezes eu não lembro o que eu estudei, eu volto na minha agenda e tá lá escrito exatamente onde eu parei. Se eu estudei, se eu não estudei, eu sei se eu tô com dificuldade ou não, porque eu coloco. Então acaba sendo muito mais fácil ter esse controle. E vocês não precisam de uma agenda física, vocês podem fazer isso numa agenda virtual também, que super ajuda. Eu começo sempre revisando pelo Anki. Eu uso o aplicativo Noji, mas, gente, tem vários aplicativos de flashcards. É uma variedade de aplicativos e eu uso o Noji. Eu que crio os meus Ankis. Eu posso depois fazer um vídeo pra vocês explicando como criar os Ankis de maneira que realmente seja bom pra revisão. Eu gosto muito de revisar pelo Anki antes. Eu sinto que quando eu comecei a fazer isso de revisar antes, tava me dando mais facilidade de entrar na cabeça, sabe? Porque você vai decorando, de tanto você repetir, você decora aquela informação na sua cabeça. E não esquece. Inclusive, uma das coisas que eu decorei muito fácil foi as preposições. Em menos de 2 dias, até hoje, eu lembro as preposições na minha cabeça. E eu decorei isso lá no começo do ano passado. Eu quero dar algumas dicas pra vocês e falar sobre algumas coisas nesse vídeo, porque eu acho que é muito importante. Eu sinto que muita gente performa no YouTube com o Estúdio Vlogs. Sempre que eu vejo, assim, não estou criticando quem faz, mas sempre que eu vejo vídeos onde a pessoa faz aqueles letterings e resumos todos muito bonitos, eu sinto que é performance pro vídeo ficar bonito, e não que aquela pessoa realmente estuda. E de verdade, pela minha experiência de ter passado pelo lettering, de ter passado por tudo, eu recomendo que vocês sejam o mais básico possível. Rabisca o caderno, usa uma caneta só, porque isso perde tempo. Perde muito tempo. Gente, se você for calcular o tempo que você leva pra fazer um título bonitinho, é absurdo, gente. Você perde muito tempo. Então, eu aprendi a estudar de uma maneira mais eficaz. E hoje, a única matéria que eu escrevo no papel é raciocínio lógico. Justamente porque eu sinto que eu absorvo mais. Só que as minhas anotações de raciocínio lógico não são anotações bonitinhas ou coisa do tipo reescrever o slide e tudo mais. Eu anoto coisas que são as regras, são detalhes importantes que eu tenho que lembrar e que eu não vou precisar ficar indo lá no slide procurando as anotações. Então eu deixo literalmente resumido e o máximo que eu faço é usar um marca-texto para separar o título do assunto. E aí eu passo em cima do que eu escrevi na hora que a gente tá estudando. Se eu for parar para pegar a coisa, para fazer lettering, para fazer... Gente, você esquece o que você tá estudando, você se distrai. Eu sinto que muitos desses vídeos são performance. Poucas pessoas eu realmente acompanho aqui, que eu sinto que são pessoas que estudam e que realmente estão ali, que também te agregam alguma coisa, que você vê um estúdio vlog e você aprende alguma coisa, sabe? Então, eu já quero deixar claro aqui pra vocês que vocês nunca vão ver aqui nesse canal eu fazendo esse tipo de vídeo, justamente porque não é uma verdade, gente. Eu anoto, eu rabisco, eu uso mais o iPad, tanto que é o que eu falei, a única matéria que eu escrevo no caderno é o raciocínio lógico. E de resto, gente, eu escrevo no slide, eu faço desse jeito. E eu posso sim trazer pra vocês um vídeo mostrando detalhadamente todos os macetes que eu faço pra estudar. Posso mostrar como que eu anoto nos slides, como que eu crio meus Ankis, como eu estudo a lei seca. Eu posso fazer tudo isso pra vocês. Eu comecei fazendo Anki, depois eu fiz algumas anotações de umas regrinhas específicas, que eu tava revisando uma matéria que eu tava com dificuldade. E aí eu fui tentar resolver as questões.
Então, como vocês estão vendo aí, eu tô tentando resolver algumas questões específicas dessa matéria, que é muito chatinha porque ela não é difícil, mas se você não souber as regras, você não faz ela. Então, basicamente, você tem que ter várias coisas decoradas na cabeça para conseguir fazer. E aí, eu tô tentando trabalhar essa parte de aprender e decorar essas regras. E aí, eu fui tentando fazer, eu fui fazendo devagar. Que é outra coisa também que eu quero falar para vocês é que não fiquem focados, quando vocês estão estudando, no tempo que vocês levam para fazer uma questão ou outra. Porque isso, enquanto você tá estudando, não importa. Isso vai importar quando você já entendeu o conteúdo, quando você já saber e não for uma dificuldade para você. Aí sim você pode trabalhar essa parte de tentar fazer as questões mais rápido, entendeu? Aprender truques e tudo mais. Mas, por exemplo, eu estou aprendendo a matéria. Se eu ficar focada no tempo, eu não vou conseguir aprender a matéria, porque o meu foco não é aprender a matéria, o meu foco é o tempo, entendeu? Então, quando eu estou estudando coisas que eu não sei, eu tento fazer de uma maneira que realmente eu consiga absorver, sabe? Então, eu faço revisão, eu vejo o professor resolvendo, eu faço todas essas coisas que realmente me ajudam durante o processo de aprendizagem. Outra coisa muito importante é você pausar os estudos. Eu evolui muito no tempo dos estudos. Antigamente, era um sofrimento fazer 1 hora. Hoje, o meu limite já é 7 horas. Num dia, eu falo, claro, com pausas e tudo mais. Mas, antigamente, eu não conseguia fazer 1 hora. Tipo, se eu fizesse mais do que isso, parecia que minha cabeça estava inchada. Hoje, eu começo a sentir como se minha cabeça estivesse inchada quando eu chego perto das 7 horas de estudo. Então, o cérebro, ele é um músculo que você vai treinar. Quanto mais você se esforçar a estudar, mais ele vai aguentar. Então, gente, não fiquem achando que porque hoje pra você é muito difícil fazer 1 hora, que você nunca vai chegar nas 5 horas, nas 6 horas, porque na verdade você vai chegar. O seu cérebro, ele precisa ser acostumado, né? Querendo ou não, a gente tá num mundo onde tudo é muito rápido, conteúdo rápido, onde tem inteligência artificial, onde a gente não anda mais porque a gente tem carro, a gente não precisa mais fazer cálculo porque tem calculadora. Hoje o ser humano, ele é um ser que não tem que se esforçar para fazer nada, porque nós criamos a tecnologia justamente para fazer tudo pra gente. Então, é óbvio que quando você sair dessa realidade para sentar a bunda na cadeira e estudar, vai ser um pouco mais difícil, justamente porque você não tem esse hábito. Nós, seres humanos, na realidade atual, não temos o hábito de passar tantas horas fazendo uma coisa. Ainda mais uma coisa que não sabemos e que é desconfortável, porque o estudo, ele é desconfortável. Aprender é desconfortável. É legal quando você sabe. Quando você sabe um assunto, se torna legal. Mas até você aprender, é chato. Então, não foquem nisso, no tempo de estudo. Foquem na qualidade. Enquanto você estiver aprendendo, continua. Se você viu que a cabeça começou a parecer que tá pesada, inchada, pausa, vai tomar uma água, vai respirar, porque, gente, é muito importante vocês entenderem que tempo de estudo não significa absolutamente nada. Tem pessoas que estudam há 10 horas, há 15 horas no dia e mesmo assim estão lá há 7 anos tentando fazer uma coisa, enquanto tem outras que em 2 horas conseguem aprender muito mais do que aquela pessoa. Então, o tempo, ele não é importante. O que é importante é a qualidade do seu estudo. Se você tá absorvendo, continua. Se você parou de absorver, para de estudar. Vai pausar, vai tomar um banho gelado, vai tomar um sol, vai tomar uma água, porque você não é uma máquina, você não é um robô, você é um ser humano e você precisa respeitar os seus limites. Como vocês podem ver, eu mesma escutei o meu conselho e fui fazer um cafezinho pra mim, porque eu já tava começando a ficar cansada. Eu não tenho o costume de estudar de noite pra concurso. O meu horário de estudo é sempre de manhã e de tarde, mas nesse dia específico eu tive que resolver outras coisas e não consegui estudar durante o dia, então me restou só durante a noite. Só que eu sou uma pessoa que eu durmo sempre no mesmo horário, justamente por conta da minha faculdade, né? Acaba que eu não consigo passar de um certo horário, porque eu já acostumei a dormir sempre nesse horário. Então, eu fui ainda tentar empurrar um pouquinho mais o conteúdo. Eu fiz um pouquinho de café, cappuccino no caso, né, gente? Muito gostoso esse de avelã, inclusive. Recomendo se você é uma pessoa que não gosta do gosto do café. Eu sou essa pessoa que eu não gosto do gosto do café, gente. Eu não gosto de café. Só que esse cappuccino em específico, ele não tem o gosto forte. E é muito gostoso, gente, porque realmente ele tem a cafeína e é gostoso de tomar. Então eu fiz lá pra mim um cafezinho bem gostoso e fui continuar estudando junto com meu namorado, que é uma das coisas que eu quero falar pra vocês. Procurem estudar com alguém se vocês estão com dificuldade em uma matéria. Eu sei que talvez não
faça sentido na cabeça de vocês, mas quando duas cabeças pensam, é melhor do que uma só. Como é que é o ditado mesmo? É melhor duas cabeças pensando do que uma só? Alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora o ditado, gente. Mas, às vezes, você não entendeu uma matéria e a outra pessoa sim, e você consegue entender por conta da visão que essa pessoa teve. Estudando com meu namorado essa matéria de raciocínio lógico, eu vi que teve muita coisa que eu achei que eu tinha entendido e que eu não entendi. E também pra ele, teve muita coisa que ele achou que ele tinha entendido e que ele não entendeu. Então eu super recomendo que vocês façam amizade com alguém, que vocês procurem estudar com alguém, alguma coisa que vocês estão com dificuldades, porque tanto você quanto essa pessoa vai poder compartilhar informações e isso super ajuda no dia a dia, porque, gente, não dá pra você... O processo de estudar, ele é solitário, mas não é porque o processo é solitário que você tem que ser uma pessoa solitária. Aceite a ajuda de outras pessoas, isso vai fazer favores enormes pra vocês. Vocês não têm noção. E eu juro pra vocês que nesse dia eu fiz tanta questão de raciocínio lógico que eu sonhei com um professor de raciocínio lógico falando na minha cabeça. E, claro, né, gente, eu também tenho... Eu também sou um ser humano, tenho limites. Ali eu já não tava mais entendendo nada, morrendo de sono, então eu decidi parar. Eu fiz o total de 3 horas de estudo. Foi, assim, uma quantidade até que grande pra raciocínio lógico, porque é uma matéria bem pesada. Vocês verem, 3 horas, 14 minutos e 22 segundos. É uma matéria muito pesada, então eu sofro muito pra estudar ela por muito tempo. Mas eu acho que nesse método que eu e meu namorado decidimos fazer de compartilhar um com o outro aprendizado, acabou facilitando pra que entrasse na cabeça, sabe? Pra que fosse mais fácil aprender. Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei compartilhar com vocês esse estudo noturno. Se vocês quiserem dicas de estudo, como faço Anki e tudo mais, comenta aqui. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.